aconteceu mal mesmo com aquela pessoa, aquela pessoa vai querer trazer junto com ela quanto mais outras pessoas puderem. A única pessoa em jogo aqui que está preocupado com que você tenha vida com abundância é o teu Criador, Deus, através de Jesus Cristo. Do contrário, todas as outras coisas que acontecem, quando Lúcifer, o anjo caído, quando Satanás, o inimigo, quer fazer com que você caia de qualquer maneira e tirar a sua própria vida. Então, mais do que o que a gente pensa que é simplesmente morrer, é simplesmente... todo mundo sabe, até a última vez que eu chequei, nos dados, nas estatísticas, nos hospitais, em todos os livros, todo mundo morre. Não é nada novidade. Até a última vez que eu chequei, não existe nenhuma pílula ainda para poder viver o tempo todo. Apesar de todo mundo estar pesquisando alguma coisa aí que vai viver para sempre. Mas todo mundo morre. Eu não encontrei nenhum outro dado diferente desse. A diferença é entre a escolha de como você morre, em que situação você vai estar de vida, e se a morte foi causada por você mesmo ou causada por uma situação, mas a escolha que você faz está de bem com o seu Criador e na fé que você tem de que, havendo vida eterna, quem que oferece essa vida eterna? É a sua escolha pessoal ou um presente de Deus que dá para você na sua vida? Por isso, que dá desde Gênesis capítulo 3, depois em Provérbios, quando não há profecia, quando não há conhecimento, o povo perece. Hoje em dia, a tendência da sociedade, nós como seres humanos, é simplesmente dar a nossa opinião, muitas vezes, sem basear a nossa opinião. E qual é a escolha? Uma escolha que você e eu precisamos fazer na vida, em relação à nossa espiritualidade, nossa vida espiritual, é quem é que vai dar a direção para você na sua vida espiritual. Se você escolher em Deus A, B, C, D, com letra minúscula, a escolha é que você está fazendo. Se você escolhe acreditar no Deus da Bíblia, da Palavra de Deus, e viver de acordo, e a sua vida, ao terminar a sua vida, o que vai acontecer de acordo com o que Ele escolheu para você, o que Ele ofereceu para você, e viver a sua vida com abundância. Você vai viver a vida. E a grande parte das pessoas hoje, elas não estão tendo mais felicidade de viver, porque tudo é em volta de si mesmo. Então você resolve os problemas contigo mesmo, e vai chegando a um ponto de depressão tal, que dizem alguns cientistas, alguns pesquisadores, que a melhor maneira de você sair fora, de ajudar você a sair fora de uma depressão, sair fora de uma infelicidade, é você ir lá e servir alguém. E quando você está a serviço de alguém, você percebe que a sua vida, o seu problema é pequenininho comparado com que outra pessoa e outras coisas. Tira um dia da sua vida e vai visitar lá o hospital. Semana passada uma senhora morreu, eu cheguei até, ela não tinha família, não tinha parentes, não tinha ninguém, não tinha filhos, e a polícia me telefonou, fui lá, arrombaram a porta. Quando eu cheguei lá, a irmã ali da minha igreja, morta, e ela, ao chegar na sua cama, você percebe que ela tinha trocado de roupa, parece que ela se arrumou todinha para poder dormir, sem saber que dia e que momento que ela ia levantar. Na hora que eu cheguei lá, um dos policiais que estavam lá, e essa mesma cena aconteceu depois, quando eu tive que fazer a identificação do corpo, lá dentro na casa funerária, alguém chegou para mim e disse o seguinte: olha pastor, eu vou sair agora da sala, eu vou sair daqui do quarto, para você ter um momento a sós e conversando com ela. Porque ela está aqui nos ouvindo. Então, como eu não sou parte da família e não sou pastor, eu vou sair para que você então converse em particular com ela. Eu falei: obrigado. Pois não? A gente sorri, mas a gente se coloca numa situação que, em termos morais, em termos de sentimento, dentro do que você vai escolher, acreditar ou não, é o que faz a diferença. Se é a Bíblia que vai determinar o que você acredita, a palavra de Deus, é um jeito.
Se é um outro ensinamento, aí é um outro jeito. Como seres humanos, vamos respeitar uns aos outros, mas vamos adiante com aquilo que nós cremos. E a Bíblia fala que os indivíduos, as pessoas, quando morrem, acabou. Não tem segunda chance. Deixa eu trazer para você alguns princípios aqui rapidamente do que acontece. O nosso desejo como ser humano é de jamais morrer. Se você soubesse de alguma coisa, um chazinho que você pudesse tomar, que você pudesse viver aí uns 10 anos a mais, você tomaria? Com certeza, né? Se você achasse uma pílulazinha que diminuísse as rugas, você tomaria? Tomaria. Se você achasse alguma coisa que você pudesse tomar e que ia fazer com que a gente, sem fazer nenhuma dieta, perdesse aí uns 10 pounds, aí uns 10 quilos de imediato, a gente ia ficar milionário, não ia? Não é assim que promete tudo lá? Mas existem algumas coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, com respeito ao que você crê e como você vive hoje em relação a como que vai acontecer no futuro, que você precisa tomar essa decisão. Porque a Bíblia tem algumas coisas, eu vou colocar para você aqui de uma maneira bem sucinta, alguns pontos para ajudar você a tomar a sua decisão, e nesse aspecto que você, o meu interesse, o meu desejo, eu tenho orado a Deus durante os últimos dias para esse momento de hoje, por causa que é um dos temas mais difíceis. E hoje você olha em volta da sociedade, todos os filmes que você assiste, tudo que acontece em volta, tudo tem a ver com segunda chance de vida. Alguns filmes apresentados lá que a pessoa morre e volta, e depois descobre que poderia viver de um jeito diferente, volta e vive de novo, para poder passar pelo mesmo caminho. Tudo que é produzido em cima de alguma fé, de alguma coisa. Por causa que a sua mente, aqui que é a oficina onde o inimigo vai trabalhar. Como é que você vai competir quando você passa 10 horas escutando uma informação de conversa depois da morte, e você depois vem e passa aqui 1 minuto lendo a palavra de Deus? Vai chegar um ponto que na sua mente vai estar tão cheia de informações daquilo que não é a palavra de Deus, que você vai começar a ter dúvidas. Vamos esclarecer aqui algumas coisas aqui para você, para ajudar você a pensar na vida e viver com abundância e esperando o dia que Jesus vai voltar. Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês tem alguém que você ama muito que já se foi. E a Bíblia chama de morte. A Bíblia chama, não tem apelido para isso. É um som reparador, mas a Bíblia chama de morte. A Bíblia chama de ressurreição. A Bíblia chama de aspectos, como é que a gente vai trazer isso na vida. A Bíblia fala que quem peca vai morrer. Ezequiel diz isso. Jesus declara que o corpo e a alma poderia ser destruída no inferno. A Bíblia fala em Mateus capítulo 10. A Bíblia fala também em 1 Timóteo capítulo 6 que a imortalidade é atributo da divindade. O não morrer é um atributo só de Deus. O restante todo mundo morre. E somente Deus é naturalmente imortal. Somente Ele. A Bíblia fala também que a primeira mentira de Satanás no jardim do Éden foi sobre morte. O inimigo disse que ele foi feito, que poderiam obedecer, mas que eles poderiam viver para sempre. Gênesis capítulo 3, verso 4. Mas a palavra de Deus fala também que o salário do pecado é a morte, mas o dom, presente e gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, a Bíblia menciona sobre vida eterna também. A vida não termina quando você morre, quando eu morrer. Mas esse estágio da nossa vida é ponto final. Mas a Bíblia promete para a gente a ressurreição e a continuação desta vida depois. Mas acontece que em alguns casos, alguns momentos na vida, a gente chega a pensar, mas eu vou voltar depois? Eu vou viver? Um amigo meu outro dia falou assim, olha, ele não acredita muito em Deus, mas a gente faz amizade para mostrar o amor de Deus para outras pessoas. E uma casa que eu visitei, que os gatinhos daquela casa, os gatos, eram tão bem tratados, que ia no veterinário.